Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar o que muitas pessoas querem saber. Quantos minutos você deve orar para Deus responder você? Você sabia que tem pessoas que oram 1 minuto, 2, 3... Essa oração é válida, amém, mas não é o suficiente para você adquirir uma resposta de Deus. Quando nós oramos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, é oração com pressa. É oração que você está orando ali, mas está com a sua cabeça em fazer outra coisa. Dificilmente você vai ter uma resposta. Agora, quando você faz como aquela mulher em Lucas 18:5, olha o que uma mulher fez para receber uma resposta de um juiz. Lucas 18:5. Todavia, como esta viúva me molestava, hei de fazer justiça, porque, enfim, não volte e me importune muito. Essa mulher era uma viúva. Ela todo dia estava importunando um juiz para que o juiz julgasse a causa dela. E o juiz não queria julgar. E ela estava ali, insistindo, todo dia. E quantas horas no dia ela ficava ali esperando para ter uma audiência com o juiz, para pedir ao juiz que julgasse a causa dela. E ela ficou por muitos dias insistindo, quantas horas e quantas horas, até que chegou uma hora, o juiz disse: eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela pare de me importunar. Então, quer dizer, essa mulher estava insistindo há muitos dias e há muitas horas. Você também é a mesma coisa. Você quer uma resposta de Deus? Quer uma resposta sobre namoro? Quer uma resposta sobre casamento? Quer uma resposta sobre se entra em um ministério? Quer uma resposta se sai do seu ministério? Quer uma resposta se você deixa o teu companheiro ou não? Que tipo de resposta que você quer de Deus? Mas para que você adquire essa resposta de Deus, você tem que orar no mínimo 30 minutos. Mas, pastor, 30 minutos? Como assim? Sim, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quantos minutos que Daniel orava? No mínimo 30 minutos. Então, se você quiser uma resposta de Deus, se você quiser uma decisão que Deus dê para você, você tem que orar no mínimo 30 minutos, até Deus te dar a resposta. Note que Daniel, no próprio livro de Daniel, capítulo 10, verso 12, olha o que a palavra de Deus diz. Daniel 10, 12, que diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, ou seja, são ouvidas as tuas orações. Desde o dia que você começa a orar, se você tiver uma oração de no mínimo 30 minutos, Deus vai entender que realmente você quer uma resposta de Deus. Deus vai entender que realmente você tem fé para que Deus te dê uma resposta. Se você começar a orar 30 minutos no mínimo,
Deus vai entender que você confia no poder de Deus. Deus vai entender que você entende que Deus fala, que Deus ouve, que Deus responde. Agora, se você ficar aí fazendo oração relâmpago, 1 minuto, 2, 3, 5 minutos, dificilmente você vai ter uma resposta de Deus. Então, quer que Deus te responda? Quer tomar uma decisão urgente, só que você quer a direção de Deus? E quando nós temos uma direção de Deus, nós não erramos nas nossas decisões. Quando Deus nos responde e Deus fala que é para fazermos desse jeito, de tal jeito, vai ser benéfico, vai ser bênção, vai ser vitória. Então, se você quer uma resposta de Deus, você precisa orar 30 minutos antes. 30 minutos antes de você dormir. 30 minutos na hora que você for falar com Deus. Não adianta você querer fazer uma oração para ter uma resposta aonde você trabalha, só se você tiver tempo de 30 minutos. Agora, quando você estiver na sua casa ou na igreja em culto de oração, aproveite. Faça oração de 30 minutos, 1 hora, 2 horas de joelhos e com certeza Deus vai te responder. Talvez Deus ele não responda no primeiro dia, no segundo dia, mas Deus vai responder você. Agora, tem pessoas que Deus já responde no primeiro dia, que você ora no mínimo 30 minutos. Mas pastor, por que 30 minutos? Porque se uma pessoa tem um tempo de 30 minutos para falar com Deus, essa pessoa está sincera de coração. Essa pessoa crê realmente no poder de Deus. Essa pessoa, ela tem fé mesmo. Pessoas que fazem orações relâmpagos, essas pessoas falam que tem fé, mas ao mesmo tempo não tem fé. Uma oração de 1, 2 minutos é para você sair de casa, é para você pedir proteção divina. Mas para você ter uma resposta de Deus, você tem que orar muito. E Deus responde mesmo. Deus existe, Deus é real, Deus fala, Deus age. Talvez você esteja aí dizendo, mas pastor, Elias, ele fez uma oração e ele disse em poucos segundos, desça fogo do céu, e desceu fogo do céu. Sim, mas Elias, antes dele fazer esta oração rápida, e Deus lhe respondeu rápido, se você ler na história, Elias, ele estava no rio Queribe. Ele estava muitos dias ali orando, muitas horas, muitos dias. Ele estava ali separado das pessoas, porque Deus deu uma ordem para Elias se esconder. E Elias estava no rio Queribe, orando, orou muito. Aí quando ele fez aquela oração diante dos profetas de Baal, no altar, que ele disse, Senhor, envia fogo do céu para que todos creiam. E Deus respondeu na hora, mas Elias já estava orando há muito tempo, há muitos dias. Elias também, antes dele fazer esta oração, ele estava na casa de uma viúva também. E estava orando, estava clamando. Então, antes de nós pedirmos coisas grandes para Deus, para que Deus haja rapidamente, para que Deus dê uma resposta, nós temos que orar muito. E é no mínimo 30 minutos. Mas por quê, pastor? Eu vou repetir, porque quando você ora 30 minutos,
Deus vai entender que realmente você está insistindo. Jesus Cristo disse: batei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. E nós temos que insistir com Deus, assim como aquela viúva insistiu com Deus. Assim como Daniel insistiu na oração para ter uma resposta de Deus. E assim como Elias, ele orou muito, até que chegou um dia que ele disse: Senhor, desça fogo do céu, e Deus respondeu na hora. Mas Elias já estava tendo uma vida de muita oração na presença de Deus. E você, quantos minutos você tem orado para obter uma resposta de Deus? Se você sempre ora 1, 2 minutos, Senhor, me dá uma resposta, Deus, a sua resposta vai demorar muito para vir. Então comece a orar no mínimo 30 minutos, 1 hora de joelho, fale com Deus, implore a Deus, se humilhe a Deus, e Deus vai ver que realmente você quer aquela resposta que você precisa e que você crê que Deus responde, porque Deus responde sim. Qual a resposta que você precisa? Ah, pastor, eu preciso de uma resposta assim, 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 assim. Assim como que Deus ele pode falar com voz audível nos seus ouvidos, assim também Deus ele pode enviar uma mulher de Deus, um homem de Deus, para dar a sua resposta, sendo que você não contou nada para essa mulher ou para esse homem de Deus. Aí Deus pode revelar a sua resposta para aquele homem de Deus ou para aquela mulher de Deus, para dar a resposta para você. Só que você tem que orar. Ore, pare com esse negócio aí de orar 1 minuto, 2, 3 minutos. Não, ore com fé. Ore 30 minutos no mínimo e você vai ver que Deus vai te responder. Deus vai responder para você se as tuas orações começarem a ser de no mínimo 30 minutos de joelhos. Mas, pastor, eu não posso ficar de joelhos porque os meus joelhos doem. Então, ore 30 minutos sentado. Mas, pastor, eu estou enfermo, estou acamado. Eu posso orar 30 minutos deitado? Pode. Feche os teus olhos durante 30 minutos e converse com Deus. Deus vai responder você com certeza. Só que você tem que orar no mínimo 30 minutos para que Deus possa responder você, porque Deus vai entender que realmente você está se sujeitando, se submetendo e que você tem fé no poder de Deus. Então está aí, quantos minutos você precisa orar para Deus responder você? Você precisa orar no mínimo 30 minutos todos os dias. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoa. Dê um like aí. Se inscreva nesse canal. Fique na paz.